Os irmãos abram suas Bíblias no livro de Salmo, número 51. Nós vamos ler os 2 primeiros versículos, mas vamos discorrendo sobre o Salmo todo. Desde a fidedigna palavra de Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Amém. Oremos. Ó Senhor, nesse momento, o momento de expor a tua palavra, nós mais uma vez, Senhor, humildemente te rogamos o teu favor sobre nós. E vamos falar, Senhor, de algo tão perfeito, que não há nenhum erro, nenhuma falha, não há nenhum equívoco, nenhuma contradição. Nos maravilhamos, ó Deus, com a tua palavra. Por isso te rogamos, ó Deus, que teu Espírito esteja conosco para que possamos transmitir essa palavra com toda clareza, Senhor, sem os nossos pressupostos, sem o nosso conhecimento, mas, ó Deus, completamente dirigido pelo teu Espírito. Que, ó Senhor, não sejam evidenciadas, ó Deus, as nossas falhas e a nossa incapacidade e fraqueza, mas por meio do teu Espírito, ó Deus, alcança, Senhor, os corações, dá que essa palavra, Senhor, penetre os ouvidos e encontre guarida, Senhor, no íntimo do ser dos ouvintes, uma palavra, ó Deus, que é determinante para o nosso destino eterno. Então, ó Senhor, que hajas em nós pelo teu Espírito, com poder, com força, Senhor, com vigor, com convicção e certeza. E também, ó Deus, hajas nos ouvintes, porque, ó Deus, a tua palavra é espiritual e não há outra maneira de compreendê-la, senão por meio do teu Espírito. Assim nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. O título do sermão, irmãos, é As Marcas do Verdadeiro Arrependimento. Certamente os irmãos podem observar nas suas Bíblias, como está registrado no título desse salmo, a situação e o contexto e a razão pela qual ele foi escrito. Na maioria das Bíblias nós temos lá registrado ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Bate-seba. Esses títulos dos salmos, irmãos, entendemos que ele faz parte do escrito original, faz parte do texto original. Alguns trazem circunstâncias, outros não trazem a circunstância específica na qual o salmo foi escrito. Mas ele faz referência, eu diria que ao segundo episódio mais conhecido da vida de Davi. Creio que o episódio mais conhecido é sua vitória sobre Golias. Mas o segundo, irmãos, mais falado a respeito de Davi é, sem dúvidas, o adultério com Bate-seba. Pelo menos logo nos vem à mente dos irmãos que leem a Escritura, quando se fala a respeito de Davi, há esses 2 momentos marcantes na sua vida. E para compreendermos bem, é importante lembrar desse contexto, do contexto desse pecado que marcou tão significativamente a história de Davi, que se encontra em 2 Samuel capítulo 11. E eu quero trazer para os irmãos um resumo desse evento. Logo no início, a Escritura diz que no tempo costumeiro para os reis saírem à guerra, Davi ficou no seu palácio. Que tempo era esse? Aquele tempo, irmãos, mais propício à guerra, quando as chuvas fortes cessam, quando as chuvas fortes cessavam daquela época, que as estradas estavam melhor pavimentadas, em melhores condições, sem aquela questão da chuva, sem a lameira, sem a areia para dificultar o movimento das tropas. Havia
frutas nas árvores, grama, né, nos campos para alimentar os cavalos, para alimentar os homens. Esse momento era um momento normalmente mais propício para se fazerem as guerras. Davi manda o comandante do seu exército, Joabe, mas não vai com ele. E se dá um momento assim, que a gente diria assim, as circunstâncias favoráveis, os elementos certos vão se combinar, digamos assim, para propiciar uma ocasião de pecado. Que circunstâncias são essas? Davi está no seu palácio, se levanta, se acorda. Normalmente o palácio é no alto, normalmente fica assim os palácios, num lugar onde possa ser observado o reino, os súditos, a cidade onde eles estão. Ou seja, Davi está na cobertura real, tem uma vista privilegiada de todo assim a cidade, todas as circunstâncias, e ele, por conta disso, como eu disse aos irmãos, a situação é propícia ao pecado, ele vê uma mulher tomando banho. E ao invés de desviar o olhar, sair daquele observatório, ele continua olhando e alimenta a sua concupiscência. Não satisfeito em apenas olhar, ele vai procurar saber quem é a mulher. Então ele aciona os seus servos, né, o gabinete institucional de informação, né, o GSI do palácio. E o pessoal disse quem é. Disse: olha, essa mulher aí, nós confirmamos que ela é filha de Eliã e mulher de Urias. E ele, irmãos, manda chamar essa mulher. Esse levantamento dos dados pessoais, esse relatório que o pessoal entrega, eu queria trazer para os irmãos esse dado importante, que deveria ser, essa informação que ele recebeu, deveria ser suficiente para ele parar imediatamente com as suas intenções. Deveria ser, irmãos, o que a gente chama de um banho de água fria, nesse fogo lascivo que subiu de Davi. Por quê? Quando nós vamos observar, Eliã e Urias estão, irmãos, listados entre os valentes de Davi. Então, isso logo deveria fazer, mas, irmãos, o que é que acontece? O pecado cega. O coração enganoso vai fazer com que ele use sua posição de autoridade para continuar satisfazendo a sua carne. Qual é o resultado? Ele manda chamar a mulher, nós sabemos, ela vai até o palácio, ele tem relações, ou seja, comete um adultério e a mulher engravida. Um problemão. E agora, como resolver esse problema? Tem a forma certa e a forma errada. A forma certa, arrependimento e confissão. A forma errada, mais pecado. Porque um abismo chama outro. Então, o que é que ele faz? Ele pensa numa maneira de esconder seu pecado. Chama Urias. Urias está lá na guerra. Lembra os irmãos? Urias está lá na guerra, um dos valentes, um dos soldados valentes. E ele pensa: não, eu vou chamar Urias sobre o pretexto de, como eu não fui à guerra, eu quero saber. Eu sou um rei preocupado com os meus súditos, com meus soldados, e eu quero saber se eles estão precisando de alguma coisa, como é que está. Então, manda um mensageiro lá e diz: chama Urias. Urias, em que pé está a guerra? Como é que está a situação? E Urias, evidentemente, sem saber absolutamente de nada o que aconteceu, o que está acontecendo, conta. Depois que ele conversa com Urias, ele o libera para ir para sua casa, descansar um pouco antes de retornar para a guerra. Já que Urias veio, né? Mas Urias, irmãos, é um homem tão íntegro que desobedeceu ao rei. Se deitou na porta da casa real, com todos os servos que vinham com ele, que ele não ia andar sozinho, né, num momento de guerra, num instante de guerra,
o rei mandando chamar, ele vai acompanhado e não vai para sua casa. E o pessoal diz: olha, Urias não foi não para a casa dele como o Senhor mandou. E Davi o chama. Mas, Urias, você não foi para casa? Fui não. Então, venha para aqui, coma e beba um pouquinho. E, irmãos, Davi embebedou Urias, na esperança que ele fosse para casa. Evidentemente, indo para casa, ele iria estar com sua mulher. Mas nem bêbado, Urias foi para casa. Davi ficou extremamente preocupado e sem muita opção. E como um abismo chama outro, como um pecado precisa de outro para um esconder, ele, de maneira covarde, manda uma carta pelo próprio Urias a Joabe, comandante do exército, para que colocasse Urias na frente da maior força de peleja, e não só isso, em determinado momento deixasse Urias sozinho para que ele fosse ferido e morresse. O comandante fez tal qual o rei pediu. Colocou Urias, ele sabia onde a coisa estava mais amena, quando a batalha estava mais renhida, colocou Urias junto com alguns outros soldados. Eles acabaram ficando sozinhos, a batalha apertou, e Urias e alguns soldados morreram de graça. Para completar seu plano, o plano de Davi, depois de passar do luto, Davi manda buscar Batseba para o palácio, casa com ela e ela logo engravida. Davi, irmão, certamente concluiu que apesar do susto que ele tomou, pelo menos o plano deu certo. Ele achou que estaria livre das consequências de tantos pecados. Nós citamos, irmãos, evidentemente, o pecado do adultério, mas nós sabemos que há uma série de pecados aqui, Primeiro veio a cobiça, não foi? Veio a cobiça, veio o adultério, veio a mentira, o falso testemunho, e veio a morte. Mas, irmãos, Davi pensou que tinha resolvido o problema. Mas na narrativa bíblica, diz assim: esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. E Deus manda o profeta Natã para trazer uma mensagem ao rei através de uma metáfora. E agora eu quero que os irmãos acompanhem essa leitura aqui. Por favor, abram suas Bíblias em 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. Nós vamos ler do 1 ao 10. 2 Samuel 12, do 1 ao 10, diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha um rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e de seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então, disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher depois
de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. O profeta Natã, irmão, saculeja Davi com um choque de realidade. E conduzido pelo Espírito Santo, é que ele escreve o Salmo 51, na qual nós identificamos as marcas do verdadeiro arrependimento. Que marcas são estas? Eu quero trazer hoje para os irmãos algumas que nós identificamos aqui nesse texto. A primeira delas é, irmãos, a primeira marca do verdadeiro arrependimento é o reconhecimento do pecado. Vejamos o versículo 3. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O que ocorre com um homem quando ele está convencido e convicto do seu pecado é esse reconhecimento. A honestidade. Primeiro, a honestidade consigo mesmo. Eu pequei. Eu sou pecador. Eu sei, irmãos, que parece inacreditável que um homem, segundo o coração de Deus, tenha pecado dessa forma como Davi fez. E não tenha assumido a culpa imediatamente. Os estudiosos, irmãos, que se aprofundaram, calculam que Davi passou meses com o pecado encoberto. E esta questão deve imediatamente nos levar a uma reflexão sobre a nossa vida. De imediato. Será que eu não tenho encobrido pecado? O que tem me feito colocar, nutrir da minha mente? Com o que é que eu nutro a minha mente? Isso é extremamente importante, irmãos, porque, como temos dito, não há diferença nenhuma entre nós. Somos feitos da mesma matéria. Temos o mesmo coração corrupto. Temos dito que nós temos a mesma natureza pecaminosa, como diz a palavra de Deus. E também com muita facilidade encontramos justificativas para os nossos erros. Mas, como fez Davi, rapidamente ficamos alarmados com o pecado do outro. Os irmãos, vejam que quando Natã contou a metáfora, Davi nem esperou Natã perguntar alguma coisa. Ele imediatamente já emitiu o seu parecer, já fez o julgamento e já determinou a sentença. Esse homem deve ser morto e restituir, antes de morrer, restituir 4 vezes o preço da cordeirinha. Então, é assim. Nós achamos uma grande injustiça o pecado do outro, mas não achamos muito o pecado que nós cometemos. Imagine os irmãos, não considerou tanto assim o pecado que ele cometeu contra Urias, o mau exemplo que ele deu a Joabe, a maldade que cometeu com os demais que morreram na emboscada, sem falar, irmãos, na família de Batseba. Isso é propício da nossa natureza. Os irmãos bem sabem da passagem que conseguimos ver o argueiro no olho do outro, mas não conseguimos identificar a trave no nosso próprio olho. Então, esse é o momento de nós refletirmos. Reflita sobre você. Deixe os outros para lá, porque, como eu disse, a nossa tendência é já olhar e já apontar, mas deixe os outros para lá. Olhe para a sua vida. Veja, faça um exame.
Você consegue aprovar as coisas que você tem feito na sua vida? Você considera que está sem nenhum problema, sem nenhum defeito? Enquanto que quando você olha a vida do outro, você já tem, isso não é só um pecado, não, você tem uma lista, né? Você já faz logo uma lista. Arrola logo, olha, isso aqui, isso e outro. E sem muito, irmãos, sem muita dificuldade nós agimos dessa maneira. Deus nos coloca aqui, irmãos, esse exemplo. Acima de tudo, para nós olharmos para nós mesmos, não é para nós criticarmos Davi. Tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito para considerarmos, para a gente parar de argumentar e racionalizar o nosso pecado, para a gente encarar a si mesmo e nos examinar à luz da Escritura, reconhecendo onde e como erramos. Então, a primeira marca do verdadeiro arrependimento é o reconhecimento do pecado. Mas esse reconhecimento, irmão, não é genérico. Olhe, vamos voltar para os versículos 1 e 2. Davi diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Olha ele identificando os pecados dele. Apaga as minhas transgressões, transgressão, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Viu que ele vai pontuando? Evidentemente, irmãos, transgressões, iniquidade e pecado parecem ser sinônimos e são de uma perspectiva, mas de outra. Davi está colocando, expressando por meio de cada uma dessas palavras a gravidade do seu pecado, a sua natureza. Ele disse: eu transgredi, eu me rebelei contra Deus, contra a sua palavra. Quando ele diz apaga as minhas transgressões, ele está dizendo: eu fui dominado pelo desejo da minha vontade. Ele diz: eu realmente agi de forma voluntária, deliberada. Ele está admitindo o seu erro. Por isso que ele pede que Deus apague as suas transgressões, sabendo que só Deus pode livrá-lo dessa condição pecaminosa. Olha o versículo 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. E só o Senhor pode fazer isso. Então ele falou de transgressão, ele falou de iniquidade, quer dizer, de depravação, de perversidade. Ele admite: eu agi de forma perversa. Por isso que ele está dizendo: eu pequei, mas assim, Senhor, perdoa os meus pecados. E não cita, né? Então ele cita: eu transgredi, eu quero que o Senhor me lave da minha iniquidade, da minha ação perversa. Eu agi de acordo com a carne, diferente da palavra de Deus. Os irmãos lembram que nós lemos Colossenses 3,5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ele está dizendo, irmãos, em outras palavras, claro, Colossenses não tinha sido escrito ainda, mas ele está dizendo: eu não fiz aquilo que deveria fazer, eu não fiz morrer essa natureza, eu tive vontade, mas eu não fiz. Eu tive mais medo dos homens do que de Deus, por isso eu tentei esconder meu pecado de todo jeito, e quanto eu mais tentava esconder, mais eu pecava. Então foram muitos os meus pecados, transgressões, iniquidades, pecados. E conosco, irmãos, não é diferente. Apesar, você pode dizer: mas pastor, eu nunca fiz isso aí não, viu? Nem que eu me lembre assim, pastor, nenhuma dessas coisas não. Imagine uma atrás da outra: matar, adulterar. Não fiz isso não. Irmãos, temos feito muitas coisas distorcidas da vontade de Deus, pervertidas.
E sabe qual é o problema? É que nós também temos mais medo dos outros saberem do que Deus. Pense consigo mesmo, seja honesto. Você fica com medo dos outros saberem, mas fica com mais medo dos outros do que de Deus. Não pode ser assim. Davi ainda usa a palavra pecado, quer dizer, eu transgredi a tua lei, ó Deus. Purifica-me dessa transgressão. Eu não andei na vereda que eu devia andar. Eu não andei no caminho que o Senhor traçou para mim. A consciência de Davi, irmãos, agora estava dizendo que ele estava errado. Como sabemos, está lá em Romanos 2, 14 e 15. Isso, a minha consciência está batendo forte. E, irmãos, pecado não confessado e não abandonado tira o ânimo da vida, atormenta, tira a paz, faz com que a pessoa viva com medo do juízo divino. Em referente a esse pecado, Davi também escreveu lá o Salmo 32. Conhecido também, que diz: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Eu gemia, a tua mão pesava sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Veja, irmãos, como o coração é enganoso, como o pecado é maligno. Sabe por quê? Porque aquele pecado não era para trazer felicidade, satisfação para Davi, não era? Ele bolou tudo, né? Olhou, viu, mandou pesquisar, mandou chamar, e disse: agora eu vou ficar alegre, né? Eu vou ficar satisfeito. Trouxe foi miséria. Então é isso que o coração faz conosco, não engana. É isso que Satanás, a mensagem que Satanás tenta passar: alimente o desejo do seu coração, que você vai ficar satisfeito. Você vai ter prazer, sua felicidade vai estar aí, vá atrás da sua felicidade, não é? Não é isso que se diz? Você merece. Isso é ilusão, irmãos. Quando Davi foi atrás do coração dele, ele se deparou foi com a miséria. E olha o que é que ele disse no versículo 12: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Não foi isso? A alegria, mas não estava alegre naquela hora. Não, é porque o pecado não traz alegria. O pecado, a consequência do pecado é tristeza, é miséria. A gente precisa, irmãos, admitir isso. A gente precisa confirmar isso, que ouvimos muitas vezes mais o nosso coração do que a lei de Deus. Buscamos a nossa felicidade do que a vontade de Deus. E aí o que é que acontece? Vem a tristeza, vem a miséria, vem as consequências. Por quê? Porque nós transgredimos a lei de Deus. Então, a primeira marca do verdadeiro arrependimento é reconhecer o pecado. A segunda é reconhecer, confessar que pecou contra Deus. Veja só como isso é importante. Pecou contra Deus. Versículo 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi, além de confessar que pecou contra Deus, nós vamos ver aqui, ele também está completamente, irmãos, disposto e entregue a Deus para receber de Deus o seu julgamento. Porque muitas vezes as pessoas enganosamente até proferem uma confissão, mas não estão dispostos a serem julgados por Deus. Acontece isso. Davi não. Então aqui nós estamos vendo nessas palavras, de fato, um homem arrependido. Ele está completamente entregue, confessando. Veja que primeiro ele pecou contra Deus. É claro que ele pecou. Você pode dizer, mas ele não pecou não, primeiro contra Batseba. Ele cobiçou quem? Não foi a mulher? Ele adulterou quem? Não foi com a mulher? Depois ele mentiu, depois ele matou.
Mas ele está dizendo aqui que pecou só contra Deus e os outros pecados. Não, irmãos. Ele não está dizendo que não pecou contra Batseba, que não pecou contra Urias, que não pecou contra os outros. Ele está bem consciente de que, em primeiro lugar, ele feriu a santidade de Deus. E ele tinha consciência que, diante de Deus, ele era culpado e, inclusive, digno de morte. Ele conhecia a lei dada por Moisés. Está lá em Levíticos e Números. Por isso que ele disse, de maneiras que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Olha, o que o Senhor julgar, eu vou me submeter. Pode ser o que for, inclusive a morte. Veja aqui a diferença, irmãos. Aqui nós temos uma diferença muito grande entre aquela perspectiva de remorso e arrependimento. Um homem que sente remorso é alguém que reconhece o seu erro, somente. Apenas isso. Ele disse, não, eu errei. Aí disse, olha, está arrependido? Nem sempre. Ele só está dizendo que errou. Um homem arrependido tem consciência que, acima de tudo, ele pecou contra Deus e ele está completamente disposto a receber de Deus a sua punição, o seu julgamento. Você quer ver isso com muita facilidade nas entrevistas, nas coberturas policiais, em especial. Os repórteres vão lá e vão falar com os assassinos, aqueles que foram identificados, que foram provados, muitas vezes pegam em flagrante delito, ou outros que são investigados e são presos, e vai lá e eles dizem, e eles perguntam, mas rapaz, você fez tal coisa, cometeu esse assassinato, você está arrependido? A pessoa, estou arrependido. Aí você diz, olha, ele confessou, não foi? O problema é quando ele vai explicar o motivo do arrependimento. Muitos dizem assim, estou arrependido porque, olha o resultado, perdi minha liberdade. Eu estou arrependido porque não vou ver mais minha família, vou ser afastado dos meus filhos, da minha esposa, do meu pai, da minha mãe. Isso não é arrependimento não, irmãos, isso é remorso. Ele disse, eu não devia ter feito isso porque agora eu estou sofrendo as consequências do meu erro. Mas ele não faz nenhuma menção a quem prejudicou, a quem matou, a quem roubou, a quem mentiu. Ele não faz nenhuma menção a Deus. Pequei contra Deus. Envergonhei o nome de Deus. Esse é o verdadeiro arrependimento. Senão, uma confissão pode ser só remorso, peso na consciência. Por que as pessoas têm remorso? Porque todo mundo tem a lei de Deus no coração. A pessoa verdadeiramente arrependida tem que sentir-se como Davi e admitir claramente que pecou contra Deus. E dizer, Senhor, tu será tido por justo no teu falar e no teu julgar. Eu sou culpado. Eu não tenho direito nem a atenuante. Numa linguagem mais jurídica, né? Dos julgamentos. Não tenho direito a atenuante, não tem desculpa para o que eu fiz. Eu fui alertado, eu fiz de forma consciente. Então é importante, irmãos, a gente observar as nossas ações e verificar se nós não estamos justificando aquilo que a gente fez. Se a gente, inclusive, às vezes fica tentando suavizar as coisas para justificar nossos erros, criando desculpas, criando racionalizações. Tem gente, irmãos, que chega ao ponto até de tentar convencer Deus que pecou por uma necessidade, por uma circunstância. As pessoas dizem, mas também ninguém é de ferro, né? Ninguém tem sangue de barata, e são muitas. Quando você chega nesse ponto, irmãos, você está justificando o erro. Olha, entenda aqui, quem tenta se justificar não se arrependeu. Quem tenta se justificar
não se arrependeu. Aqui nós estamos vendo como um verdadeiro arrependido age. Ele disse: eu estou errado e eu fui rebelde e não tem mais conversa. Irmãos, olha, a pessoa arrependida, verdadeiramente arrependida, ela até agradece a Deus quando Deus o disciplina. Ele não sente que Deus está sendo injusto quando o pune, mesmo quando punido com a morte. Olha o que é que Davi diz no versículo 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Olha, naturalmente eu sou assim. Desde o primeiro momento, desde que entrei nesse mundo, a minha natureza tinha corrupção, mas eu não mortifiquei. Eu não mortifiquei isso. Eu não lutei contra isso. Eu fiz foi alimentar. Além de ver, eu procurei saber, depois eu chamei. Por isso que no versículo 10 ele diz assim, ó: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, uma pessoa que está convicta do seu pecado, é que ele reconhece que seu coração é tendencioso para as coisas erradas, mas ele não fica só nisso. Porque se ele ficar só nisso, ele está justificando. Ele só, eu nasci, né? Desde fui concebido em iniquidade. Eu nasci na iniquidade. Mas ele diz isso não. Ele pede a Deus misericórdia. Ele diz assim: renova dentro de mim o espírito. Eu não quero pecar de novo. Eu sou um homem miserável, mas eu não quero pecar de novo, não. As marcas do verdadeiro arrependimento são o reconhecimento do pecado, a confissão que pecou contra Deus, e ele também, irmãos, pede a Deus que seja perdoado. Ele deseja ser perdoado. Ele se humilha, ele pede isso a Deus. Veja, versículos 6 em diante. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele deseja ser perdoado. Ele reconhece que seus ossos estão esmagados por Deus, porque está certo o que Deus está fazendo com ele. Não está errado, não. Não é? Mas ele quer ser perdoado. Ele quer ser purificado. A consciência de quem se arrepende verdadeiramente condena ele. E nada do que ele faz pode silenciar sua consciência. Alguns homens, irmãos, parecem que viverão sem que a sua consciência acorde. Mas um dia ela vai acordar. A gente faz coisa errada, você até conhece, né? Você pode até conhecer algumas pessoas, ou que fez uma coisa, ou fez várias coisas erradas, mas fulano nem liga, né? Nem se toca, né? Se não tem peso, não. Uma hora vai. Algumas vezes é quando passa um aperto, no leito da morte, ou passou um aperto, e está em situação de quase morte. Ele exprime isso. Ou então, pior, quando já estiver no inferno, porque não tem mais jeito. Mas uma hora, a consciência vai acordar. Davi, é claro, irmãos, tentou aquietar sua consciência. Passou muitos meses, não foi? Mas quanto mais o tempo passava, mais ele sofria. Ele tentou esconder o pecado, mas não conseguiu. Ele sabia disso. Ele podia tentar, quem sabe, enganar a Deus, né? Veja o versículo 16, o que ele diz: pois não deseja sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Ele diz: se fosse por esforço, né? Se fosse por tentativa, eu ia dar muito sacrifício, porque tem muita gente que diz: olha, fulano faz muito, né? Doa muito, faz muita coisa para tentar, diga, irmãos, calar a consciência, né? Abafar os pecados. Davi sabia que não adiantava, não. Ele tentou esconder isso de alguma maneira,
Mas quando chega a consciência, ele diz: tem jeito não. Eu posso oferecer tantos e tantos sacrifícios e holocaustos, mas isso não vai resolver. Eu preciso de uma consciência em paz, mas não vai ser minhas tentativas, meus esforços que vão ser suficientes. Por isso que ele pede para que Deus o lave da sua iniquidade e Deus o purifique, porque ele sabe que não há outra maneira que não seja essa. Ele está manchado, marcado pelo pecado, e não há nada que ele possa fazer do contrário. Por isso que ele diz: purifica-me com esopo, esconde o rosto dos meus pecados, apaga as minhas transgressões. Ele, depois das tentativas, ele reconhece que está arrependido, está ansioso pelo perdão de Deus. Aí veja aqui uma diferença importante. Quem verdadeiramente se arrepende, irmãos, quem peca contra Deus e se arrepende, ele quer Deus acima de tudo. Quem peca e só tem remorso, quer distância de Deus. Davi pede que Deus se aproxime dele de novo. Quer se alegrar, quer estar junto de Deus. Essa é a diferença entre remorso e arrependimento. Quem tem remorso evita Deus. Quem tem arrependimento deseja Deus. De novo a gente vai dar aquele exemplo conhecido, Adão e Eva, logo depois da queda. Eles não estavam arrependidos. O que é que eles fizeram? Fugiram de Deus, não foi? Quer distância de Deus. Deus, pela sua misericórdia, foi até eles. O que é que eles fizeram? Jogaram a culpa no próprio Deus. Estavam arrependidos? Ali não. Ali não. Até aquele momento, não. Eles tentaram resolver seu próprio problema, né? Do jeito deles. Vamos tentar aqui resolver essa bronca. Davi fez mais ou menos isso, né? Tentou esconder o pecado, não foi? De várias maneiras, mas não consegue, né? Davi sabia, irmãos, que em Deus há benignidade. Por isso que ele disse: segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ele sabia que Deus não ia rejeitá-lo, apesar de buscar muito, né, de chorar, de colocar isso diante de Deus. Ele disse assim: sacrifícios, versículo 17, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. É interessante, irmãos. Ele disse: olha, Deus deseja um espírito quebrantado, um coração contrito. E eu estou me apresentando aqui diante de Deus e sei que Deus não vai desprezar isso, apesar de estar muito consciente de todos os males que eu cometi, e estar consciente de que Deus pode tirar a minha vida por conta disso. Mas primeiro, Deus perdoa a minha transgressão, perdoa o meu pecado. Sabe por que ele pede isso, irmãos? Porque ele sabe que quando Deus fizer isso, ele vai fazer algo que ele tanto almeja e deseja, mas não estava podendo fazer. Olha só, versículos 13 e versículo 15. Acompanhe comigo. Quando Deus fizer isso, o que é que ele vai fazer? Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. E o 15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Ele quer fazer isso, mas ele precisa ser perdoado antes. Ele precisa estar em paz com Deus para poder fazer isso. Concluindo, irmãos, versículos 18 e 19. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Davi tinha consciência do mal que havia feito a Judá e a Jerusalém por causa do seu pecado. Ele sabia da sua posição. Ele temia, irmãos, que seu pecado trouxesse juízos sobre a cidade e o reino. Então ele ora a Deus para que faça o bem a Sião, como sendo seu povo.
E dessa forma Deus se agradaria do seu culto. Davi, irmãos, aqui é um exemplo para a igreja. O exemplo de um verdadeiro arrependido. Um exemplo para o mundo todo, para quem está vivendo em transgressão, em rebeldia, em pecado. Então, o que é que eu lhes digo? Se você está ouvindo essa mensagem e sua consciência o tem acusado de pecado, confesse. O livro de sabedoria diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Peça a Deus misericórdia como Davi clamou, porque todo que clama vai ser ouvido. Não é o que diz a palavra de Deus? Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Davi mesmo diz: Deus não rejeita um coração contrito. Deus nunca deixou de ouvir o clamor do verdadeiro arrependido. Nunca. Por isso, irmãos, que a solução está na Bíblia somente. Se não for, a solução está na Escritura. O caminho está na Escritura para encontrar paz de espírito. Se não for conforme a palavra, saiba que sua consciência jamais vai ficar livre da culpa. O que é que você vai fazer? Você vai procurar maneiras de calar a sua consciência. Você vai buscar formas de calar a sua consciência. Você vai tentar realizar obras, ações. Você vai se convencer de que aquilo que você está fazendo vai ser suficiente para calar a sua consciência e conseguir alguma coisa com Deus. Você vai achar que pode negociar com Deus. E você diz: quando for na hora, Deus vai levar em conta, não é assim? Na hora do momento, na hora de prestar contas, Deus vai levar em conta aquilo que eu fiz. Mas esse não é o caminho. O caminho é esse que mostra a Escritura. A confissão, o desejo de ser perdoado, a busca pela alegria, pela consciência limpa, que só por meio do verdadeiro arrependimento. Por isso que eu os exorto dizendo: faça como Davi e manifeste as verdadeiras marcas do arrependimento. Que Deus nos abençoe. Amém.